Muito bem, meus amigos concurseiros, de volta aqui com mais um vídeo para vocês. Agora falando aqui, né, batendo papo sobre o edital aqui do Conselho Regional de Biomedicina, tá, da terceira região. O edital já saiu há alguns dias, mas com atraso eu venho trazer aqui a minha análise, mais ou menos aqui as principais informações, mas já trazendo algumas dicas de estudo para você, tá bom? Em relação às matérias lá. Então eu vou jogar aqui na tela para mostrar para vocês como é que está a situação aí do Conselho Regional de Biomedicina, tá? Primeira coisa, a faixa salarial aí, a faixa de remuneração aí para esse concurso vai de 1.934 a 3.850, mais benefícios, né? O edital traz ali quais são os benefícios, beleza? Tem auxílio alimentação e outras coisas mais ali. Bem bacana mesmo. E aí, a terceira região abrange o que, pessoal? Abrange Minas Gerais, Distrito Federal, Tocantins e Mato Grosso ali. Então vai pegar aqui, ó, Belo Horizonte, as vagas lá do edital, né? Prevê em Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Divinópolis, Goiânia, Montes Claros, Palmas e Uberaba. Então, se você é dessas localidades ou de próximo a essas localidades, você pode, de repente, então, participar desse processo seletivo aí, né, desse concurso aí, que na verdade já está quase encerrando, restam 4 dias para encerrar aí a inscrição, né, e aí as inscrições vão aqui do dia 11 de fevereiro, começou lá no dia 11, vai até o dia 14 de março, tá? E aí a data da prova, a previsão aí para a prova então vai ser 24, tá? Dia 24 do 4, beleza? Então só avançando aqui para vocês, lá o edital vai estabelecer ali a distribuição das vagas e para quais localidades, né? Além do salário base, a remuneração semanal é 40 horas para todo mundo. E aí, como eu falei para vocês, o salário aqui ele vai de 1.934, né? Até 3.850, tá certo? Isso, claro, a diferença aqui vai ficar porque nós temos os cargos de nível médio e os cargos de nível superior. Nos cargos de nível médio, todos ali auxiliar e assistente administrativo, cargos ali do código 200 ao 207, certo? E aqui a gente tem os cargos de nível superior, que aí nós teremos o fiscal biomédico e nós teremos aí o jornalista também, tá certo? Jornalista somente para Goiânia, beleza? E é 30 horas também, ok? Então, beleza, isso aí, quem leu o edital, quem já está inscrito no concurso já sabe, né? O que eu quero trazer para vocês aqui é a gente falar um pouco de como esse edital veio e dar algumas dicas aqui a respeito das matérias, tá bom? Então, o que nós temos aqui, pessoal? O edital, ele prevê aquele edital clássico, né? Ele traz aquele edital clássico da banca Quadrix, que é aquela parte de conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos. Esse é o tripé clássico da banca, todo concurso dessa banca é dessa maneira, da banca Quadrix ela traz essa característica. E aí eu quero que você observe comigo aqui o seguinte, ó, foi separado aqui, ó, número de itens aqui para conhecimentos básicos, 40 itens com peso 1, totalizando 40 pontos, 30 itens aqui de peso 1 também, que aí vai totalizar aqui 30 pontos, e nós temos aqui 50 itens lá do conhecimento específico, que vai totalizar aqui, ó, peso 1 vai totalizar 50 pontos. Isso também é um edital clássico, né? Quando a prova ela traz itens de certo e errado, cujo desconto será 1 a 1, então ela costuma trazer dessa maneira aqui, que aí vai totalizar ali a quantidade clássica de itens, de 120 itens, né, que é muito utilizado pela banca CESP e Sebrasp, tá certo? E esse edital aqui, diferente de alguns da banca, esse edital aqui vai ser aquele que uma errada anula acerta, né? O clássico, errada anula acerta, né? Que é se você acerta o item, você ganha um ponto, se você erra o item, você perde um ponto. Esse tipo de critério aqui, ele é o mais exigente que a banca utiliza, porque é o que mais se aproxima ali, é o que fica igual ao que a banca CESP Sebrasp utiliza. E aqui cabe muito ao candidato perceber que vai ter que deixar algumas questões em branco, tá? Aqui, estrategicamente, aquelas questões que você não faz a mínima ideia, muitas vezes vai ser mais interessante deixar em branco do que marcar, do que chutar, porque de repente o chute ali pode prejudicar o saldo final da sua pontuação. Então não é que você vai deixar muitas questões em branco, mas uma ou outra ali você vai ter que deixar em branco
dentro dos blocos de conhecimentos básicos, complementares e específicos, tá? Porque senão, se você sair e querer marcar tudo, até aquelas questões que você não faz ideia, você corre o risco de perder toda essa pontuação, né? Ou seja, esses itens que você chutar, você errar todos eles e perder a pontuação dos que você já tinha acertado. Tá? Então é muito importante você, inclusive, já no estudo, no seu estudo, você treinar esse tipo de desconto para você sentir como está o seu nível dentro de cada matéria, de cada bloco aqui. Né? Tendo em vista que você vai ter que atingir um mínimo dentro de cada bloco, então é importante que você treine o seu saldo líquido dentro da matéria e dentro do bloco. Por quê? Porque você precisará atingir um mínimo dentro do bloco, dentro do conhecimento básico, dentro do complementar e do específico. Banca Quadrix, pessoal, já acompanha a Banca Quadrix há bastante tempo, né? Pelo menos uns 3 anos aí, 4 anos, e é a banca que mais o candidato tem que ser estratégico. Por quê? Aqui não dá muito para você privilegiar uma matéria ou outra. Você tem que chegar bem em todas elas, ou no máximo, né, possível ali das matérias. Porque você vai ter que atingir esse mínimo dentro dos blocos. E se você não atinge esse mínimo, você está fora. Então você pode até gabaritar o conhecimento específico, mas se você não fizer o mínimo dentro de cada bloco, você não vai conseguir a classificação. E né, conseguir o mínimo também não resolve. Você precisa superar o mínimo para que você então fique competitivo no seu concurso, tá? Só bater o mínimo aqui, normalmente o candidato não consegue aprovação dentro do número de vagas e na maioria das vezes também nem fica ali dentro da lista de espera, tá? Então, no cadastro reserva. Então, é importante que você consiga o mínimo e que você consiga fazer além do mínimo para que você consiga uma pontuação boa para ficar dentro do número de vagas, ok? Então, olha só, tanto nível médio quanto nível superior, a prova vai pedir aqui, no mínimo aqui, ó, 8 pontos em conhecimentos básicos, tá? Então, já vou falar daqui a pouco quais são as matérias que compõem conhecimentos básicos, mas você vai precisar de no mínimo 8 pontos. E quando eu digo 8 pontos, pessoal, eu não estou dizendo que você vai precisar acertar 8 questões, tá? Porque lá em conhecimentos básicos nós temos 40 questões, 40 itens, tá? E aqui não é que se você acertar 8 você já atingiu essa pontuação, tá? Porque você tem que lembrar que aqui é um item de certo e errado e se você errar vai ter a penalização. Então aqui você vai ter que tomar esse cuidado. Parece fácil, né, de 40 itens você conseguir um saldo de 8, mas não é tão simples assim, tá? Então vou te dar um exemplo aqui, ó. Dos 40 itens, vamos supor que você fez os 40 itens ali. Dos 40 itens que você fez, vamos supor aí que você acertou 30 itens e você errou 10 itens, tá? Então você fez os 40, você acertou 30 e você errou 10, tá? Aqui a gente vai ter que fazer aquela conta do saldo líquido, tá? Você vai pegar os seus acertos menos o número de erros. Então aqui, ó, os meus acertos 30, o número de erros 10. Então 30 menos 10 vai ser 20, tá? Então aqui é a minha pontuação, 20 pontos. Perceba então que o cara que acertou 30 de 40, dá a impressão que ele arrasou, né? Que ele foi, né, arrebentou. Mas perceba que aqui, ó, quando a gente calcula o saldo, dá 20, ou seja, ele acertou metade, tá? E aqui, tudo bem, ele conseguiria o mínimo. Mas perceba que a gente tem que ser bem criterioso aqui na hora de analisar de fato como está o seu desempenho. Então você sempre vai pegar lá, para saber o seu saldo líquido, você vai pegar o número de acertos menos o número de erros. E aí você vai comparar isso aqui com o total de pontuação, para saber se a sua pontuação está acima da média ou dentro da média. Veja que aqui, pessoal, ó, aqui 20 pontos me coloca acertando a metade. Ou seja, eu acertar 30 e errar 10 de conhecimento básico, eu fico mediano, tá? Eu fico na média, porque olha, eu só acertei metade dos pontos, né? São 40 pontos, eu só fiz 20, eu fiz metade, tá? Então, veja que o negócio aqui é sério. Então, você vai sempre, ao estudar, resolver as questões, você precisa pegar acertos menos erros. Então, por exemplo, eu vou resolver 10 questões de conhecimentos básicos lá no meu simulado. Fiz as 10, terminou as 10,
já localize quantas você acertou, quantas você errou, faça a subtração e aí veja quanto que vai dar. E compare isso com o total de questões que você fez. Assim que você vai testar que nível você vai estar, né, chegando nessa prova, beleza? Então eu sempre, né, reforço para a galera. Não é tão simples assim quanto parece. Então aqui, ó, tem gente que poderia pensar, de 40 eu acertei 30, então eu fui bem. Não foi tão bem assim, tá? Porque você acertou só metade, tá? No saldo líquido você só acertou metade. E é o saldo líquido que importa para você atingir esses 8 pontos aqui, beleza? Vamos supor aqui que se eu tivesse feito 30 e deixado as 10 em branco. Aí já dá uma diferença, né? Olha só, se eu aqui das 40, eu pego aqui e acerto 30 e aqui nas erradas aqui eu deixei em branco, coincidentemente todas que eu deixei em branco, né, na verdade, aquelas que eu suspeitei, né, que eu não saberia, né, que eu não ia conseguir acertar, eu deixei em branco, que não necessariamente seriam as erradas, né? Eu deixei em branco. Então quer dizer que eu não errei nenhuma, né? Aqui, ó, eu fiz lá 30 pontos, fiz 30 questões, acertei as 30 e aí deixei o resto em branco. Coincidentemente, as que eu fiz não errei nenhuma e as que eu deixei em branco, né, não vai descontar do meu saldo, tá? Então, se eu fiz 30 lá, deixei 10 aqui, todas as outras em branco, né, e não errei nenhuma ali das que eu fiz, olha só a diferença. Aqui vai dar um saldo de 30. De 30 pontos, então, de 40. Aí sim eu tive um desempenho melhor, tá? Veja que eu estou usando um exemplo aqui aleatório. Eu poderia ter errado ali umas 3, 4 daquelas 30 ali, que ainda assim ia ficar um saldo mais interessante do que, por exemplo, eu ter errado 10 ali das 30, tá? Eu poderia não ter deixado 10 em branco, poderia ter deixado só umas 3 e esse saldo ia descontar ali, ia dar uns 27 de 40, aí já é um cenário até mais interessante porque eu já estou acima da metade da pontuação. Então eu estou desenvolvendo esse raciocínio com vocês só para você entender mais ou menos como funciona a lógica da banca quando ela traz esse fator de correção, que é o clássico da banca CESP, Sebrasp, e que a banca Quadrix tem utilizado já há bastante tempo. E antes ela utilizava, e em alguns editais também, utiliza um desconto menor, um desconto de 0,25 para cada erro, 0,5 para cada erro, mas tem editais que ela traz exatamente esse 1 a 1, né? Acertou, ganha 1, errou, desconta 1, tá? Então, a cada item que você errar, vai descontar um ponto ali, vai descontar um pontinho ali, e aí você precisa fazer essa conta para saber o seu saldo. No concurso, por exemplo, de contrato temporário da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, por exemplo, o conhecimentos complementares foi o calo no sapato da galera. Por quê? Muita gente foi eliminado por conta dos conhecimentos complementares, porque não atingiu o mínimo exigido. Lá na ocasião, a banca começou com desconto de metade, né? E depois teve anulação, muitos itens anulados, teve a maior polêmica lá. Mas de qualquer maneira, assim, o conhecimentos complementares, muita gente ficou de fora, gente que tinha gabaritado conhecimentos específicos, gabaritado conhecimentos básicos, ficou para trás por conta de conhecimentos complementares. Então é importante você treinar já tentando atingir esse mínimo dos conhecimentos básicos, do conhecimento complementar e conhecimento específico. E você vai pegando a manha disso à medida em que você for treinando esses blocos e realizando o cálculo do seu saldo líquido, para que você então não leve um susto na hora de fazer a prova, corrija no gabarito achando que arrasou e na verdade você se esqueceu que tem o desconto ali e você não estava treinando isso e na hora da prova você não soube administrar. Então, o grande lance aqui do concurseiro que vai pegar uma prova dessa é saber administrar as questões, estudar bem, lógico, chegar bem na prova e na hora, saber a hora de deixar em branco. Na hora da prova, saber tomar a decisão de que aquela questão você não vai arriscar e você vai deixar em branco. Tá? Então é uma prova que vai exigir muito treino prévio de vocês.
estudar muitas questões ali, fazer muitas questões da parte de conhecimentos básicos da banca, que é clássico, assim, todas as provas têm o mesmo pacote normalmente, pouquíssimas mudanças que nós temos, por exemplo, no conhecimentos básicos. Então você pode pegar qualquer prova de nível médio da banca Quadrix, que ela faz aí os conselhos, praticamente ela que faz concurso de quase todos os conselhos regionais e federais do Brasil. Você pode pegar qualquer prova, as mais recentes, ir treinando, já calcular o seu saldo e já ir verificando como é que está seu desempenho e onde você precisa melhorar, tá? Mesma coisa, conhecimentos complementares, ó. Conhecimentos básicos, então, vai ter um mínimo de 8 pontos e conhecimentos complementares vai ter um mínimo de 6 pontos, tá? Então, veja que de 30 pontos, você vai precisar fazer pelo menos 6. Naquela mesma perspectiva que eu ensinei. Do total de itens que você fez, você vai pegar o total de itens certos, menos o total de itens errados, descontar e verificar o seu saldo. E isso vai ser a sua pontuação, tá? E nos conhecimentos específicos, por ter mais itens, aqui o mínimo é 10. Então, de 50 itens, você precisa atingir pelo menos 10, tá, pessoal? Então, esse vai ser o grande lance aqui para essa prova de conhecimentos específicos, certo? Se você somar os mínimos aqui, ó, você vai ter 18 ali, vai ter 24 pontos. Se você só fizer o mínimo de cada bloco, dá 24, mas a prova vai exigir de vocês um mínimo de 30 pontos. Ou seja, como eu disse, não basta fazer o mínimo. Se você só fizer o mínimo em cada, você também não passa, porque vai exigir um mínimo global ali. Então você vai precisar tirar mais que o mínimo em todos os blocos ali para você superar esse 30 pontos, né? E superar o máximo disso, tá, pessoal? Porque veja que a prova aqui, ela vale 120 pontos, tá? 120 pontos, pessoal, é bastante coisa para você atingir só 30 e achar que vai ter condições de passar. Eu vou fazer um vídeo nos próximos dias mostrando mais ou menos as notas de corte, assim, mais ou menos quanto que o pessoal tem tirado. Claro que dependendo da localidade do concurso, vai para mais ou para menos. Aqui, as provas no Distrito Federal, elas, todo mundo já sabe que aqui a nota de corte costuma ser mais alta, né? Mas nas outras cidades, nem tanto. Então, a gente percebe, por exemplo, quando a banca Quadrix ela faz um concurso de 120 itens, por exemplo, como esse, normalmente os aprovados vão ter ali um saldo de 80 pontos, 75 pontos, 90. Aqui para o Distrito Federal, a galera vem com 95, 98, 100, 105 pontos de 120. Então, normalmente os aprovados vão ficar mais ou menos por aqui, ou tem ficado mais ou menos nessa faixa, tá? Não vou dizer que vai ser exatamente igual nesse concurso, porque cada concurso, né, tem candidatos diferentes, é uma história diferente, mas é o que eu tenho visto aí dos últimos concursos da banca, tá? Para que você consiga a aprovação, a galera tem buscado uma pontuação alta, né? Então, de 120 itens, normalmente a galera começa a ter esperança a partir de 70 pontos para frente, certo? Então é bom você ficar atento aí e treinar bastante, já ir vendo o seu desempenho para que você então não tenha nenhuma surpresa também, beleza? Mas claro que dependendo da localidade da sua cidade, a nota e do cargo também, e pode ser que tenha um número menor de inscritos, a nota de corte baixa, ou a quantidade de inscritos que teve, a galera não foi bem, então, e a nota de corte fique mais baixa. Eu já vi isso acontecer. Então, cada concurso é uma história, cada localidade ali pode trazer um detalhe diferente. Já vi concurso também da galera conseguir ali na casa dos 50 e poucos pontos. Mas isso não é a regra. A regra é a galera conseguir mais de 70 pontos para aprovação, beleza? Avançando aqui então, a prova está prevista, como eu já falei, para 24 de abril, tá? E nós temos aqui a previsão de uma prova aí de 3 horas e 30 minutos. Detalhe dessa prova, por isso que são 3 horas e 30 minutos, ela não vai ter redação, tá? Então é uma prova somente de questões de itens ali, de 120 itens sem redação, ok? E detalhe, isso aqui voa, tá? Essas 3 horas e 30 minutos aqui voa, tá? É tempo que dá para fazer bem ali os itens, mas isso aqui passa bem rápido aí, viu? Olha só, a prova ela tá trazendo uma distribuição de 40 pontos, como eu falei, para conhecimentos, então, básicos, e lá nos conhecimentos básicos nós temos aqui
língua portuguesa, tá? Que certamente concentrará a maior parte dos itens, tá? Informática e nós temos raciocínio lógico e matemática, tá? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos 3 disciplinas, tá? Para você se concentrar, dar aquele gás para chegar bem na prova, tá? Qual que é provavelmente a expectativa, tá? A expectativa é um número maior de questões de itens ali para a língua portuguesa, tá? De repente eles podem colocar talvez 20 itens aqui e colocar 10 e 10, em 10 de informática, 10 de raciocínio lógico. Pode ser que eles coloquem um pouquinho menos para a língua portuguesa e aumente um pouquinho ali de informática e raciocínio lógico, tá? Mas o comum é a gente ter mais itens aqui de língua portuguesa, tá? A expectativa é mais itens aqui de língua portuguesa. E língua portuguesa, não adianta, você precisa pegar as provas anteriores e entender o que está acontecendo. Essa banca, ela trabalha muito na perspectiva da banca CESP e Sebrasp. Então, se você já tem uma experiência com questões de língua portuguesa CESP e Sebrasp, você não vai ter dificuldade alguma aqui, porque você vai estar praticamente fazendo quase a mesma prova. Então, é muito importante você olhar a prova da banca e treinar bastante. Eu recomendo que você treine pelo menos umas 2 provas aí por semana. Pegue a prova inteira, separa um sábado, um domingo aí e resolva uma prova inteira anterior, mesmo que você não tenha estudado o assunto inteiro ainda, né? Vai passando para você se acostumar com o tempo, com o estilo, com a tomada de decisão, tá? Língua portuguesa, qual que é o perfil da banca? A banca vai trazer pelo menos 2 textos, tá? E vai trazer uma quantidade de itens. Boa parte dos itens vai ser de compreensão e interpretação de texto. E outra parte dos itens ali, a gente percebe que a banca vai trazer muito aquela questão de reescrita, né, de sugerir uma reescrita do termo, ou então termo referente. Ah, aquele termo se refere a quem? O termo tal se refere a quem lá no texto. Então, isso são questões clássicas que nós temos ali. A questão de crase, a questão de vírgula também, aquela questão clássica que o Sebrasp traz, a banca Quadrix também coloca bastante, que é para analisar se terá prejuízo, né, na correção gramatical e no sentido, se você realizar tal troca lá, né, trocar tal termo ou reescrever de outra maneira, se vai trazer prejuízo na correção gramatical e no sentido. Isso é um item tipo clássico ali que a banca vai trazer para vocês, tá? É muito importante você treinar. A outra dica que eu dou para você aqui em língua portuguesa é treinar muito a questão da tipologia, tá? Tipologia e gêneros textuais. É importante, muitas vezes, porque a banca vai pedir para você analisar o que predomina naquele texto, tá? Se é dissertativo, se é injuntivo, né? Se é narrativo. Então, e às vezes ele trazer uma particularidade, né? A detalhar até a tipologia, tá? No geral, ele vai buscar o gênero ali, mas às vezes pode puxar também a tipologia ali, né, e detalhar. Então é importante você passar os olhos lá e ficar atento em relação a isso, tá certo? O que mais que nós temos aí? Informática, pessoal. Informática é o pacote padrão. A banca costuma trazer ali o pacote padrão, né? Pacote Office. A gente tem ali hardware e software. A gente tem a parte de editores de texto, planilhas e apresentações, né? Word, Excel, PowerPoint. Só que aí ele costuma trazer às vezes também tem edital que eles trazem o Linux também, as versões do Linux, né? Nesse edital aqui, acho que não, eles especificaram mesmo que é o Office, né? De 2010, 2013 e o Office 365. O que a banca costuma trazer aqui? Às vezes uma particularidade, né? O Office 365, né? O Word, Excel ou PowerPoint, ele vai trazer às vezes um recurso novo no 365 que não tem no de 2013. E às vezes ele vai trazer essa novidade. O ícone tal, ele funciona para quê? Qual que é a funcionalidade desse ícone? Isso eles podem cobrar. A questão das memórias, né? Memória RAM, qual que é as características, a classificação, né? Essa parte inicial eles costumam cobrar bem também. Editores de planilha e textos. Planilhas, normalmente é o queridinho das bancas aí, o Excel, né? Você saber o básico das fórmulas do Excel, as funcionalidades, os ícones, os principais ícones ali, do mesmo modo que para o Word também ele vai às vezes mostrar um ícone e vai perguntar se clicar naquele ícone o que vai fazer, né?
que acontece? Se você for lá, clicar naquele ícone lá, o que vai acontecer no texto ou lá dentro, né, na formatação, alguma coisa nesse sentido, tá? Em relação à rede de computadores, né, o básico ali das redes, dos conceitos básicos de rede mesmo, vez ou outra tem uma questãozinha. A questão, por exemplo, de internet, intranet, os programas de navegação, Mozilla Firefox, Google Chrome, você tem que entender mais ou menos o básico do layout, né, do Mozilla Firefox e do Google Chrome, as configurações, quais são os botões que nós temos ali, quais são os recursos que nós temos de configuração, né, a tela inicial do Chrome, qual que é o nome daquela interface, daqueles elementos que compõem a interface, né, do Mozilla Firefox. A banca adora trazer o Mozilla e às vezes ela pergunta, né, aquela interface inicial, como é que é o nome daquilo, qual que é o nome de cada elemento que tem naquela interface. Isso é clássico ali da banca trazer, tá bom? A outra questão, pessoal, segurança da informação, eu acho que é o clássico, né? Segurança da informação, acho que talvez é uma das primeiras coisas que você deve estudar. Não é conectado, não é muito conectado com os outros itens, então eu acho que é importante e vale a pena investir seu conhecimento, porque isso serve não só para esse concurso, mas vários outros que caem em informática, estudar a segurança da informação, vírus, né, worms, pragas virtuais, a classificação, os principais tipos ali e as principais características, né, o que afeta, de que maneira ocorre o contágio, de que maneira ocorre a multiplicação, né, o que isso afeta na máquina, quais os meios de defesa, as barreiras, o comportamento dessa praga virtual. Isso é clássico aqui nas provas, então é importante você ficar atento quanto a isso. A respeito dos principais aplicativos também, né? Windows Defender, qual que é a funcionalidade? Ele é um antivírus ou não é? Quais são os principais antivírus? Qual que é a funcionalidade do antivírus? E o firewall em relação ao antivírus? Qual que é o comparativo? O que eles têm em comum? Isso e que eles têm de diferente? Isso você precisa estar conectado, tá? E os procedimentos de backup, às vezes aparece uma questãozinha ou outra, tá? Se eu fosse colocar para você elencar os principais aqui, eu colocaria para você a parte do Google Chrome, Mozilla Firefox, que é a parte de internet, né, de navegação, dos programas de navegação. Colocaria as pragas virtuais, né, noções de vírus e pragas virtuais. Colocaria o pacote Office ali, o Word, Excel e PowerPoint, em especial o Word e Excel, tá? E colocaria a parte inicial lá, que é a parte de conceito de hardware e software, tá? Eu acho que são os assuntos mais importantes que tem ali, que costumam cair bastante na sua prova, que é quase tudo que está aqui, né? Lá, voltando em língua portuguesa, esqueci de falar que tem o manual de redação da Presidência da República, tá? Redação oficial. Ofício, memorando, aviso, quais são as características, quais são os princípios, qual é a estrutura desses documentos. Isso tá sempre, as últimas provas que eu vi da banca, ela sempre tá trazendo uma questãozinha desse tópico, tá? É o penúltimo tópico lá de língua portuguesa, e pode estudar que vai ter item de redação oficial na sua prova. É o padrão das últimas provas ali. Os últimos 5 itens ali da prova, muitas vezes está sendo justamente de redação oficial. E costuma ser mais tranquilo. De repente, vale a pena você investir o conhecimento ali, garantir esses 5 itens mais tranquilos de língua portuguesa ali, né, do que pegar toda a outra parte, né? Assim, de repente você pode, em paralelo ao estudo, já colocar como prioridade em língua portuguesa, estudar redação oficial, os principais documentos. Lá no site, você digitou Manual de Redação da Presidência da República, vai ter o documento para você baixar e lá vai ter as características, os princípios, os elementos que compõem cada documento oficial e quais são as particularidades, né? A quem é destinado, quem que encaminha aquele documento, né? Esse documento é de tramitação interna, externa. Então, esses detalhes eles costumam trazer ali. A questão do fecho, a questão do pronome de tratamento utilizado no documento, isso tudo você tem que ficar de olho. Voltando aqui, e para terminar a parte de conhecimentos básicos, a parte de raciocínio lógico e matemática. Pessoal, a primeira coisa que eu acho que você deve estudar aqui, com certeza, é raciocínio lógico, tá? Principalmente para quem for fazer nível superior, certo? Eu recomendo já começar para o raciocínio lógico, a parte de tabela-verdade, a parte de proposições tabela-verdade, pelo menos. Já começa pelas noções básicas e, na sequência, já estude logo as proposições compostas, que, lógico, vai usar ali a tabela-verdade,
Em especial, dê um destaque aí para a parte de negações e equivalências, tá? Negações, equivalências e, por último, lógica de argumentação. Esses são os principais que você precisa estudar ali. Só que para você ter noção da lógica de argumentação e da parte de negação e equivalência, você tem que ter uma boa base de proposições, né, da lógica de proposições. Eu já gravei vários vídeos aqui no canal, tem 3 aulões de introdução a raciocínio lógico aqui no canal, vídeos recentes, que eu inicio ali com vocês um estudo a respeito disso. A gente parou lá na aula de tabela verdade e a gente deve avançar para cobrir essa parte toda, tem aqui no canal, tá bom? Tem a playlist de raciocínio lógico aqui. Beleza, essa parte é uma parte que é o que normalmente que vem forte ali, são as questões muitas vezes mais complexas, dependendo de como eles vão trazer, né? Ou não, dependendo do seu domínio também. E a parte de matemática, que aí vai pegar toda a matemática básica, e aí eu já trago um destaque para você, ó. Probabilidade, análise combinatória, eu acho que já tem que ser a primeira coisa que você deve estudar de matemática. Então, probabilidade, análise combinatória, que é arranjo, combinação, permutação, né, eu já peço que você inicie seu estudo por isso, tá? Lá, em especial ali nessa parte de análise combinatória, a parte de permutação, anagramas, calcular anagramas de palavras, de letras e tal. Eu já gravei vários vídeos aqui, inclusive, falando de anagramas, que é uma das questões queridinhas da banca, tá? Calcular os anagramas da palavra, sei lá, biomedicina, beleza? Então isso sempre tem uma questãozinha ali e a gente tem que ficar de olho. Só que a banca, pessoal, ela tem também aumentado as questões da parte de conjuntos numéricos, tá? Lá no edital, ele vai estar ali no tópico número 5, conjuntos numéricos. A parte de união, interseção de conjuntos, essa parte de operações com conjuntos, né? É uma parte que eles têm dedicado uma quantidade boa de questões e os editais têm apresentado esse tipo de questão, tá? Conjuntos numéricos, análise combinatória, probabilidade, fique esperto com esses assuntos aí, tá? E alguns editais eu tenho ficado surpreso porque antes eles traziam muito essa parte de razão e proporção, tá? Razão, proporção, porcentagem, isso aqui era clássico, assim, todo edital sempre vinha. Eles andaram equilibrando mais e anda colocando também uma quantidade de questões a respeito de funções também. Às vezes eles têm colocado ali equações, inequações, às vezes até funções ali, né? O edital de vocês não tem funções, mas vai ter aqui a parte de equações e inequações. Cuidado, às vezes ele pode colocar ali para calcular. Sistema de medidas, né? Questão de unidade de medidas, cálculo de volume, né? Às vezes o volume de um cilindro, de um cone, de um paralelepípedo, né? Calcular volumes e converter a unidade, né? Metro cúbico para litros, coisas nesse sentido, pode aparecer na sua prova. Então eu recomendo que você também dê uma olhadinha nisso aí, tá? Além do clássico, né, de razão e proporção, cálculo e operações com frações, razão e proporção, regra de 3, né? Isso é o clássico, é o básico aí que você deve estudar, tá bom? Fechei aqui conhecimentos básicos, a ideia é detalhar e dar as dicas para vocês aqui, entrando em conhecimentos complementares, tá? Olha só, pessoal, conhecimentos complementares, a gente tem aqui a parte que eles chamam de legislação e ética na administração pública, mas aqui, se a gente for destrinchar aqui, vai até aqui. São vários subtópicos que tem lá dentro, mas eu costumo dizer que é a parte fixa da banca. Todo edital praticamente vai trazer só essa estrutura aqui, sempre no finalzinho trazendo a novidade. E aqui, na minha opinião, é uma parte boa de ganhar pontos, tá? Por quê? A parte de improbidade, né? A Lei 8429 é uma lei pequena que dá para a gente fixar bem ali, treinando bastante questão. Muito cuidado com aulas desatualizadas, tá? Material desatualizado, porque essa lei sofreu alteração recente, ela sofreu bastante alteração. Então, você precisa pegar uma lei de improbidade aí atualizada 2022, tá? Eu estou terminando de esquematizar essa lei para disponibilizar para quem quiser adquirir, tá? E também a Lei 9784, processo administrativo. Ela já está disponível aí para quem quiser adquirir, eu tenho ela toda esquematizadinha para vocês, né, para vocês chegarem arrebentando. Inclusive eu liberei uma aula na segunda-feira, nessa semana, sobre essa lei, né? A gente bateu um papo ali sobre o início dela, tá?
A gente tem aqui também a Lei de Acesso à Informação, né, que aí vai ter, a banca costuma colocar não só a lei quanto o decreto. Lei de Acesso à Informação, uma das coisas mais importantes, mais cobradas pela banca. Professor, vou começar o estudo aqui dessa parte. Eu começo por onde? Vamos começar logo pela parte que a banca mais gosta, né? Vamos pegar aqui 8429, 9784 e Lei de Acesso à Informação. Tá? Vai ser um pouco sofrido no começo, se você não tem o costume de estudar a legislação, mas são legislações não tão grandes assim, a 9784 é um pouco maior, mas você vai perceber que dá para fixar, dá para pegar. São os três aqui que a gente espera mais questões, são os três pontos que a gente espera mais questões na prova. E a gente tem a parte que costuma ser mais tranquila, que é a parte de ética no serviço público. A parte de ética no serviço público, eu já tenho vários aulões aqui no canal, ensinando vocês aqui como o que a banca traz mais. A parte da ética, você precisa estudar aquela parte teórica da ética, né, do conceito de ética, de moral, de princípios, de valores, acompanhar um pouco da evolução, alguns pensadores, e na sequência você precisa estudar a ética aplicada no serviço público, que eu recomendo que você estude o decreto 1171, certo? Porque apesar dele não estar explícito, ele vai te dar a base. As questões aplicadas no serviço público costumam vir dali, tá? A gente consegue buscar a fundamentação por ali, né? Então, eu recomendo e já fiz aulão sobre isso aqui no canal, tá bom? E na sequência, vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá, pessoal? E aqui a novidade foi eles colocarem o decreto da LINDB, tá? A Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. Não é tão grande, tá? Eu acho que se você fizer a leitura ali umas 4 vezes, você vai pegando a manha e já fazendo questões. E a gente tem também a parte de atualidades, que para mim é a parte mais subjetiva, tá? Porque aqui pode vir qualquer coisa. Lá o edital de vocês, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que pode cair tópicos na área de segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia, ou seja, qualquer coisa pode vir. Então, assim, é a parte mais subjetiva, porque aqui você tem que estar antenado, né? Acompanhando as notícias ali e torcer para cair alguma coisa que você acompanhou, tá? Eu devo fazer um aulão aqui só para dar umas dicas só sobre atualidades, como é que é o perfil recente da banca, mas eu já digo que aqui é a parte mais subjetiva que nós temos, né? É uma parte que vai ser um pouco difícil você estudar para isso, né? Porque as questões anteriores, elas não, dificilmente vão se repetir. Então, elas vão colocar provavelmente assuntos novos. O que você pode perceber é, com base no que ela tem cobrado, você direcionar o seu estudo. Por exemplo, às vezes ela pode estar cobrando mais a parte de desenvolvimento sustentável e ecologia. Então eu vou focar bastante nisso que eu estou vendo que está caindo muito sobre isso. Entendeu? Então é importante você ter esse olhar. Eu devo fazer uma aula aqui para a gente nortear o estudo a respeito disso, tá? Não espero muitas questões aqui, beleza? De toda essa parte, eu acho que é a parte que vem menos questões. Eu acho que no máximo 5 questões aqui, no máximo 5 itens, tá? E eu coloco aqui as partes mais importantes. Se eu fosse colocar para você de todo esse bloco dessas 30 questões, eu colocaria a parte de ética, a parte de improbidade, processo administrativo e lei de acesso à informação. Tem edital, tem provas aí que a Quadrix às vezes só coloca questões de lei de acesso à informação e processo administrativo, tá? Então, assim, já destaco que esses dois últimos, lei de acesso à informação e processo administrativo, eles têm uma relevância muito importante para a sua prova. Mas improbidade fica ali logo na sequência, né? E ética é a parte mais tranquila, então eu nem conto, né? Você pegando o nosso aulão aqui, eu acho que você já vai chegar bem na prova, tá? E conhecimentos específicos, né? Chegando aqui na parte de conhecimentos específicos com 50 pontos, né? 50 questões. Eu vou dar ênfase aqui à parte de nível médio, tá? Mas eu vou dar uns pequenos toques aqui na parte de superior também. Porque aqui normalmente é o cargo que a galera mais pede para mim, que são os cargos de nível médio. Lá o cargo de auxiliar administrativo e assistente administrativo, o que o nosso edital traz, pessoal? Nosso edital traz o clássico, né? Administração geral. Lá vai ter vários fragmentos de assuntos da matéria de administração geral, tá? Então a gente vai ter vários pontos ali, gestão da qualidade, né, qualidade no atendimento, muitas coisas ali vêm da parte de administração geral, tá?
E vai ter um básico ali de noções de administração pública também, que pode vir aqui, que aí você tem que ter uma noção básica dos princípios da administração pública, do LIMP, você vai ter que ter uma noção básica da administração patrimonialista, gerencial, burocrática, tá? Da evolução da administração pública no Brasil, tá? Eu recomendo. E aí, na sequência, o edital trouxe alguns tópicos ali referente à correspondência oficial, empresarial e rotinas administrativas. Olha a importância de você ter estudado redação oficial lá em língua portuguesa, porque esse tópico lá de redação oficial, ele vai se comunicar com esse aqui, ó. Ele vai estar lá no conhecimento básico e ele pode vir aqui reforçado, né? Porque aqui você vai ter a correspondência básica oficial, ela parte dali, né? E você vai ter as particularidades, às vezes, de uma empresa, no contexto empresarial, né? Que vai ser, às vezes, um ofício, né? Às vezes ali uma ata, né? Quais são os elementos que compõem uma ata, as reuniões, nós teremos atas, e o profissional administrativo ali vai ter que gerar essa ata, então ele vai ter que ter a noção básica a respeito disso. De rotinas administrativas, que faz parte desse pacote aí, desse contexto, né? Que é o perfil do cargo. Na sequência, você vai ter que ter uma noção básica de administração de materiais, você vai ter que ter uma noção da classificação dos materiais, qual que é a lógica de classificação de materiais. Dentro de materiais pode vir licitação, tá? Licitação tá aqui fora, mas licitação pode ser cobrada aqui dentro. E aí você vai ter que ter uma noção básica de o que é um processo licitatório, das principais características, das principais modalidades de licitação, tá? Ele não especificou aqui, é muito comum vir uma noção básica ali da Lei 8666, tá? A gente sabe que nós temos a lei nova de licitação, mas de repente você pode, pela base da 8666, eu acho que você vai conseguir responder aqui as questões. Outra coisa, na administração de materiais, você precisa ter uma noção boa dessa questão de classificação de materiais, o processo de classificação do material, ou seja, o material chegou, né? Ele vai passar por um processo de classificação para poder ser direcionado para o almoxarifado, para o estoque, coisas nesse sentido. Então, quais fases que eu tenho de classificação desse material e quando ele vai para o estoque, quais são os métodos de avaliação de estoques, né? O PEPs, o EPs, né? Tudo isso ali vai ser importante. E aí não se esqueça, a gente tem também, né, os critérios ali XYZ, critério ABC, né, da curva ABC, que as bancas adoram cobrar isso aqui, né, e aí é importante você ficar ligado. Nós teremos aulões de administração de materiais aí. Licitações, como eu falei, né, as noções básicas ali do processo. Arquivologia, pessoal, você vai ter que ter uma base ali principalmente dos princípios arquivísticos, começa pela base dos princípios arquivísticos, da parte ali de gestão mesmo de arquivo, né? Então, do arquivo corrente, intermediário e permanente, tabela de temporalidade, tá? E o base ali de conservação, né, dos materiais ali, dos arquivos, e a parte de métodos de arquivamento, né? Os métodos de arquivamento ali, os critérios de arquivamento, os métodos, também as bancas adoram, né? Método alfanumérico, método variadex, qual que é a diferença entre os métodos ali de arquivamento, tá? Então, é importante você ficar ligado nesses tópicos também. Na parte de ética, veja que ética aparece aqui de novo e você tem conhecimentos complementares aqui à parte de ética. Então, o que está aqui se comunica com o de cá. Então, perceba que a banca acho que vai dar uma ênfase nisso aí, né? E aí a gente tem aqui a legislação específica. A legislação específica, pessoal, nós temos aqui a Lei 6684, tá? Que eu já falo que a primeira coisa aqui que eu acho que você deve ficar atento, porque é a lei da carreira, né? E isso cai não só para nível médio, quanto para nível superior. Então, se eu fosse começar a estudar hoje, de cara, eu começaria pela Lei 6684, dessa parte de legislação aplicada, eu acho que a primeira coisa tem que ser essa aqui, tá? E na sequência, a gente tem o decreto associado. É muito parecido a lei com o decreto vai ter mais detalhes, a lei costuma ser um pouco mais enxuta, mas é importante você, de repente, pelo menos dar uma olhada nos dois, mas se for iniciar, inicie pela lei e se tiver um tempinho depois, vá no decreto, que o decreto vai trazer um detalhe maior ali, tá? E o regimento, né? O regimento aqui, a resolução 54,
é a base também, porque aí vai mostrar a estrutura do órgão, o funcionamento da estrutura, dos setores ali do órgão, né, da distribuição ali do organograma. Lá você vai ter uma noção do organograma e de como funciona ali o órgão, né, e todos os detalhes ali, as competências de cada setor, né? E o código de ética. Veja que eles explicitaram aqui o código de ética com a resolução 330. O código de ética, pessoal, veja que eles falaram aqui de ética e trouxeram embaixo o código de ética. Isso é um sinal, com certeza o código de ética estará lá, o regimento provavelmente também, e a lei 6684 eu creio que também. Então esses três aqui acho que são fundamentais aí para você mergulhar de cabeça ali. O que eu recomendo de repente no seu ciclo de estudos? Você fazer um rodízio entre pegar um ponto do básico, um do específico e um do complementar. Um do básico, um do específico e um do complementar. Só que no específico, de repente, seria interessante você pegar dois, tá? Interessante, de repente, seria você pegar dois tópicos do específico, um do complementar e um do básico, no seu ciclo semanal. Então, na semana, vou pegar um tópico ali de informática. Vou pegar um tópico de complementar e vou pegar dois de específico. No do específico, eu recomendo você pegar algo envolvendo a legislação, então um dos elementos aqui da legislação com algo lá de cima, tá? No caso de arquivologia, no caso de administração de materiais, no caso de licitações, eu recomendo você assistir um aulão, né? Assiste um aulão aí de arquivologia, um aulão de administração de materiais, já vai te dar uma base boa para você já ir resolvendo as questões e você vai cobrindo aqueles assuntos que você percebe que está caindo mais, certo? Porque aqui a matéria ela tem várias subdivisões e o edital não trouxe, então ele vai cobrar uma noção geral, pode cair qualquer coisa. Então eu recomendo que você assista um aulão, isso já vai te dar uma base bacana, tá? E de preferência o nosso aulão nos próximos dias aí a gente deve fazer, beleza? E a galera de nível superior, o que eu recomendo? A galera de nível superior, por exemplo, fiscal biomédico, só vai cair resolução, né? Eu vi ali que só vai cair legislação, né? Tem até legislação da Anvisa também. E aí o que eu recomendo? De cara, já inicie por essas aqui, ó, por essas mesmas aqui, ó. A legislação da carreira, código de ética e regimento, porque vai te dar uma base até para entender os outros detalhes, né? As resoluções, porque às vezes vai aparecer uma característica na resolução ou citar um órgão ali que você não sabe qual é, um setor da repartição que você não sabe qual é, e a resolução não vai te explicar. E aí isso vai estar na legislação da carreira ou então no regimento. E aí você vai conseguir, então, entender melhor como funciona, tá? Então a minha dica é começar, quem é em nível superior, comece por essa legislação aplicada aqui, essas quatro aqui, e depois vá seguindo ali uma a uma, né? Vai pegando ali uma a uma, que você vai chegar bem, tá? Pessoal de jornalismo, né? Então você vai ter a parte toda teórica do jornalismo, todos os fundamentos ali, e vai ter a parte da legislação. Tá muito claro para mim que a banca vai cobrar essa parte de legislação e também vai cobrar a parte de jornalismo. Então você vai ter que dividir um pouco, você vai ter que avançar na legislação e avançar na revisão da parte teórica do jornalismo. Eu não recomendo você pegar só um e depois só o outro. Eu recomendo talvez você trabalhar os dois ao mesmo tempo, porque você vai conseguir evoluir bem ali na legislação da carreira, no regimento e no código de ética, porque esses aí é certeza que vai estar na sua prova. E aí você vai estudando e vai cobrindo a parte maior, que é a parte ali teórica do jornalismo, beleza? Então ficou enorme aqui esse aulão, mas eu tentei dar aquelas dicas fundamentais aí para você que vai fazer essa prova, né? E vocês sabem que vocês podem contar comigo sempre aqui, em breve materiais aí direcionados. E na descrição do vídeo eu vou deixar aqui as playlists com as aulas que você já pode pegar já para começar a estudar para essa prova aqui, tá certo? Boa sorte para você aí, tamo junto aqui, até mais galera, valeu, um abraço.